Olá! Gostaria de apresentar nesse episódio alguns sintomas e algumas possibilidades, alguns tipos de ansiedade infantil. Essa imagem retrata bem uma das muitas causas que podem levar uma criança a desenvolver o transtorno da ansiedade infantil. Observe que nesta imagem tem uma criança e há vários rostinhos. Esses rostinhos, no geral, representam pessoas que são de extrema importância para ela, desde irmãos, pais, avós, colegas de turma, professora. E o que acontece nessas relações? É que em algumas vezes esses adultos ou essas pessoas, vamos falar primeiramente dos adultos, acabam depositando nessas crianças parte dos seus anseios, ou seja, suas expectativas. Quer professores, quer pais, quer avós, acabam colocando nas crianças suas próprias expectativas. Eu queria tanto, ou eu fui um bom aluno, eu queria ter sido um bom aluno, e aí eu quero e coloco essa minha expectativa no meu próprio filho e começo a exigir ou cobrar muito dele um desempenho escolar que seja satisfatório para mim. O mesmo acontece às vezes com professores. Há professores que se identificam com determinados alunos e acabam depositando neles um excesso de expectativas, que são na verdade suas. E, além disso, temos aqui os rostinhos de crianças que podem representar tanto irmãos quanto colegas de turma, colegas de rua, que acabam por fazerem bullying, excluírem às vezes das brincadeiras, fazem brincadeiras de mau gosto, caracterizadas como bullying, e acaba afetando ou deixando a criança em um estado ansioso muito intenso. Toda vez que a criança pensar em ter um encontro, né, ou se relacionar aí com algum desses amiguinhos, ela vai apresentar um estado ansioso significativo. Da mesma forma, quando houver possibilidades de provas, testes, né, que ela precisa apresentar o seu desempenho, vai também apresentar sintomas significativos de ansiedade, porque o organismo da criança entende que aquela é uma situação perigosa. E o que é o perigo nisso? A criança não consegue decodificar, falar o que ela sente, dar nome às suas emoções. Então ela apresenta sintomas bem importantes. E esses sintomas estão pautados, vejam, na condição em que ela se percebe diante dessas pessoas. Um exemplo, os pais, os professores, né? A criança pensa que vai decepcioná-los e que se ela decepcioná-los, automaticamente eles deixarão de amá-la. E isso faz com que o estado ansioso vá se intensificando e a criança não consegue dar nome ao que ela está sentindo. Ela só vai viver essa emoção, viver toda essa mudança que vai acontecer no seu organismo em função de um perigo que para ela é real. Ok, essa é uma das condições. Há uma outra condição que se chama a ansiedade de separação. O que é a ansiedade de separação? As crianças desde muito pequenas, elas tendem, né, a passar pelo processo de separação dos pais. Quando a mãe tem que retomar o trabalho, quando ela tem que ir para a escola. E todos esses momentos vão apresentar uma ansiedade de separação que é normal, né? Ela chorar por dois, 3 dias, aquele choro, né? Que é um choro bem sentido, como os pais costumam dizer. E isso faz com que a criança vá trabalhando esse pensar em si sem aquele objeto de amor, sem aquele objeto de proteção que são os pais ou os cuidadores. No entanto, se torna patológico quando passa alguns dias, 4 dias, esse choro continua intenso e a criança, é muito importante ficar alerta para esse momento. Quando a criança, ela começa, vamos supor, ela estuda pela manhã, na noite, quando ela vai dormir, ela já começa a chorar por antecipação ao sofrimento que ela vai ter de manhã na escola. Então ela já chora e chora muito, muito mesmo, e à noite não consegue dormir, tem pesadelos, e ela acaba se angustiando de tal forma que toda a família passa pelo processo de angústia também. Isso, no 1, 2, 3 dias, pode
pode se considerar normal. Quando passa do quarto dia em diante, é necessário ter um acompanhamento profissional, porque a criança já está entrando em uma fase muito perigosa, começando a instalar-se de fato os sintomas ansiosos. E outros sintomas que você vai poder perceber é o isolamento. A criança passa a se isolar e esse isolamento é da seguinte forma: ela quer ficar sempre perto dos seus cuidadores, que são as figuras que representam proteção para ela. No geral, a criança começa também a apresentar medos excessivos por coisas que parecem banais, coisas da rotina, coisas do cotidiano. Um dos medos mais frequentes é ir ao banheiro sozinha. Às vezes ela tem medo de sentar no vaso e ser sugado pela descarga. Ela tem medo do chuveiro porque o ralo pode sugá-la. E ela passa a ter medo do banheiro. Medo também de sombras, medo de elementos no quarto, né? Que antes era tudo normal, de repente aqueles elementos começam a aparecer, né? Serem monstros. Ela começa a relatar histórias do tipo. É muito importante que você esteja atento a esses sintomas, ainda os demais, como por exemplo, alimentação. Começa a ficar muito rígida em relação à alimentação, só come se for aquela alimentação específica e daquele modo específico. Começa a criar rituais para dormir que são rituais muito rígidos. Só vou dormir se o ursinho, ou se o travesseiro, ou se a cama estiver naquele formato. O beijinho de boa noite não pode ser só um beijinho simples. Ela começa a categorizar demais, a exigir demais. Tem que ser um beijinho desse jeito, tem que ser um abraço desse jeito, a forma de fechar a porta tem que ser assim. Então você começa a perceber que a criança começa a ficar muito rigorosa, muito rígida no que ela vai pedindo, no que ela vai precisando ao longo da vida. E outros fatores, isso vem no quesito alimentação, o sono fica muito perturbado e isso afeta tanto a rotina da criança como de toda a família. Então, quando você perceber que alguma criança perto de você apresenta sintomas tais quais esses ou até outros, busque o auxílio de um profissional. Porque a ansiedade detectada logo no início há como reverter essa situação e evitar que outros transtornos fóbicos possam vir a se instalar na criança. Então espero que você esteja atento aí nesse período de pandemia. É muito importante que possamos estar com um olhar atento às crianças, porque muitas manifestações são de fato gritos de socorro da criança para com seus cuidadores. Até o próximo episódio.